Então aqui nós temos a queda do homem. Eu já falei muito a respeito, eu tenho trazido muito a respeito de Gênesis 3, mas para chegar onde eu quero chegar, eu preciso passar por aqui. Aqui nos conta quando o homem caiu. Você conhece a história de cor. Adão e Eva estavam no jardim, conviviam com Deus, viviam uma vida de relacionamento com Deus, foram criados diretamente por Deus, mas de repente foram tentados a comer de um fruto. Havia uma única árvore que não deveriam comer. Eles comeram exatamente daquela árvore. Eles comeram daquele fruto. E a Bíblia fala que no exato momento que eles comeram daquele fruto, os seus olhos se abriram. O fruto que Adão e Eva comeram foi o fruto da justiça própria. Adão e Eva, comendo daquele fruto, eles estavam escolhendo ser o seu próprio Deus. Eles não estavam rejeitando uma vida como resultado de um relacionamento com Deus, porque é o que eles tinham antes, mas escolhendo uma nova realidade de vida, não vivendo como resultado de Deus, mas agora ser o seu próprio Deus, ter as suas próprias decisões, ser justo por conta própria, ser justo pelas suas próprias ações. É isso que o fruto representa. Então eles comeram daquele fruto, e a Bíblia fala que no instante que eles comeram, os olhos deles se abriram. Se abriram para quê? Para uma nova condição que eles escolheram viver, sem Deus. Os olhos de Adão e Eva se abriram para uma condição que eles escolheram, que era viver uma vida não mais como fruto de um relacionamento, mas sem Deus, sendo o seu próprio Deus, tendo as suas próprias escolhas. E quando os seus olhos se abriram, eles perceberam duas coisas. Primeiro, que eles estavam nus. Eles enxergaram a sua condição, e a sua condição inicial era uma condição de nudez. Na Bíblia, a nudez representa a vergonha. Os filhos de Nó, quando expuseram a nudez do seu pai, de Noé, expuseram a nudez do seu pai, eles estavam expondo a vergonha do seu pai. Na cruz, nudez representa a vergonha. E Adão e Eva, quando eles comeram daquele fruto de justiça própria, eles olharam para si, perceberam que estavam nus, se sentiram envergonhados. Eles conheceram a vergonha da sua condição sem Deus. Foi exposta a vergonha do homem, porque não estavam mais vivendo uma vida a partir de um relacionamento, mas agora uma vida por conta própria. Uma vida não mais baseada em Deus, mas uma vida baseada em si mesmo, nas suas escolhas, nas suas decisões. Uma vida de justiça própria. E meu irmão, na justiça própria não existe nada de belo. Na justiça própria não há nenhum mérito, só há vergonha. E depois de eles perceberem a vergonha da sua condição, a Bíblia fala que Adão, ele começou a juntar folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. É o homem tentando cobrir os seus atos errados. Ao invés de ele buscar isso em Deus, ele tentou resolver isso por conta própria. Começou a juntar algumas folhas, cobrir a sua nudez, pensando que na sua cabeça, a sua mentalidade, a sua capacidade e inteligência, as suas ações de se cobrir com uma folha de figueira, seriam o suficiente para cobrir a vergonha da sua condição. Mas não era. Era o homem sem Deus procurando cobrir a si mesmo, e não mais procurando em Deus a sua cobertura. E meu irmão, quantos de nós ainda agimos dessa forma? Quantos de nós tentamos nos cobrir da nossa condição, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, não buscando essa cobertura em Deus, mas buscando essa cobertura na minha capacidade de ser bom, de ser justo, de ser reto. E a mudança acontece quando você entende que você não pode cobrir a sua vergonha. As coisas da nossa vida mudam quando nós enxergamos a nossa condição, tentamos nos cobrir e percebemos, eu não sou capaz de cobrir a minha nudez. Que você é incapaz de se tornar justo, de ser bom por conta própria. E você precisa de alguém que faça isso. E sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é alguém fazendo isso por você. Alguns versículos depois, ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia fala que o Senhor Deus, Ele fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha só, o homem tentando cobrir a sua vergonha, Deus olha para Adão e diz assim, não Adão, você não é capaz de fazer isso, você não pode se autocobrir, você não pode ser justo por si mesmo, você não pode cobrir a vergonha da sua condição.
mas eu vou resolver esse problema para você. Um animal é sacrificado, sangue é derramado, e através daquele sacrifício, a vergonha, a nudez e a condição de Adão é coberta. Presta atenção, isso aconteceu 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos depois, um cordeiro foi sacrificado, um sangue foi derramado para cobrir a vergonha da sua condição. Essa história estava apontando para que um dia um cordeiro seria sacrificado e cobriria a vergonha da nossa condição. A vergonha dos nossos pecados foram cobertas por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E sabe, não é que vocês, não são as suas ações, é isso que o texto está nos mostrando, não são as nossas ações, escolhas e decisões que nos tornam justos, mas é Deus que nos torna. Você não é capaz de se cobrir, mas é Deus que cobre a sua vergonha. E toda a Bíblia parece que ela se resume nesses 3 versículos. O homem enxergando a sua condição, tentando se cobrir, não sendo capaz, Deus cobrindo a vergonha do homem. Mas para nós conhecermos a nossa posição, que eu vou chegar lá, precisamos primeiro conhecer a nossa condição. Qual é a nossa condição? Romanos capítulo 5, de versículo 18, versículo 21 diz: pela desobediência de um só homem, todos fomos feitos pecadores. Somos pecadores, somos falhos, cometemos erros. Às vezes fazemos coisas que nós mesmos ficamos surpreendidos com aquilo que fazemos. Mas presta atenção, isso é apenas uma condição. Para entender a minha posição, primeiro eu preciso conhecer a minha condição. Para entender o que Ele me tornou, primeiro eu preciso entender quem eu era. Para entender a graça, primeiro eu preciso compreender a lei. E existem 2 escolas, quando a gente fala de graça e lei, existem 2 escolas de ensino equivocadas. A primeira, ignora a graça e pessoas que tentam viver uma vida baseada na lei, ou seja, na sua própria capacidade de agradar a Deus e de receber salvação. Não são capazes. O Evangelho nos impede disso e nos tirou disso. Mas uma segunda escola também equivocada, também ensinada, talvez não tanto como a primeira, mas também ensinada, também muitas vezes pregada nos púlpitos na igreja brasileira, é aquelas que menosprezam totalmente a lei. E pensam, não, agora nós vivemos pela graça, agora é graça, 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 lei é passado. A lei não importa mais, na lei não existe nada de útil para a minha vida. Não, mentira. A Bíblia fala que a lei é útil, a lei é perfeita. Porque a tarefa da lei é te convencer de que Ele é santo e que você é pecador. Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei, a lei é uma ressonância que mostra o quanto você está quebrado. Algumas semanas atrás eu fiz uma ressonância do joelho porque eu machuquei jogando bola. Os irmãos sabem que todo craque de futebol se machuca, então faz parte. Eu, Cristiano Ronaldo, Neymar, a gente vive se machucando. Ronaldo Fenômeno. Mas eu me machuquei, eu não sabia o que tinha, doía muito. E eu só descobri o meu problema quando eu fiz a ressonância. No mesmo momento saiu aquele resultado, eu levei para o médico, mas antes de levar para o médico eu já olhei para aquilo e dizia, tem algo errado aí, está muito feio esse negócio. Eu só descubro o meu problema quando eu faço uma ressonância. A lei é uma ressonância que aponta a minha condição, onde eu olho para ela e vejo, eu não posso cumprir por mim mesmo, eu não sou capaz de receber a salvação cumprindo essa lei, eu não sou capaz de ser santo, eu sou muito pecador. Então a lei não pode ser menosprezada, porque na verdade a lei é o caminho que nos aponta para a graça. Porque você percebe o quanto você falha, o quanto você erra, o quanto você não é capaz de viver uma vida moral pelas suas obras, pela sua capacidade, o quanto você é incapaz de por si mesmo agradar a Deus. E aí você diz assim, eu preciso de alguém para me salvar, eu preciso de alguém para cumprir a lei por mim, porque se para ser salvo eu preciso cumpri-la, eu não sou capaz de cumpri-la, pela minha força eu preciso de alguém fazer por mim. Jesus fez isso por você, Ele cumpriu toda a lei por você. Então a lei aponta para a graça, a condição aponta para a nossa posição. Nós nunca devemos contornar a lei e ir direto ao Evangelho da graça.
Fazer isso é contradizer o plano de Deus na história bíblica, que começa com a lei, mostra como o homem é pecador, como o homem é falho, apontando para um Redentor, um resgatador e um Salvador, que é Jesus Cristo. John Stott escreveu: nenhum homem jamais soube apreciar o Evangelho, até que a lei revelasse a sua verdadeira condição. Nós só apreciamos e desfrutamos o Evangelho, quando a lei revela a nossa condição. Que condição? Pecadores, somos falhos, não somos capazes. Então essa é a nossa condição, herdamos isso de Adão, temos essa natureza, temos essa tendência, mas o Evangelho não para por aí. Abra sua Bíblia comigo agora, nós vamos ficar nesse texto de Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18, é o texto base nessa noite. Eu só estou na introdução, viu? Estou brincando, já estou concluindo, hoje vai ser rápido, vai ser objetivo. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Nós estamos falando da nossa condição. Nós precisamos conhecer essa condição. E eu acho que esse texto de Romanos 3, 10, é um dos textos que mais nos revela a nossa condição. Meu irmão, esse é um texto que você olha para ele e diz assim: cara, eu sou pior do que eu imaginava. Romanos 3:10. Diz assim, como está escrito, lembrando como está escrito, porque na verdade Romanos 3:10 é uma coletânea dos piores versículos sobre o homem que tem na Bíblia. Paulo foi juntando lá, deixa eu procurar os piores versículos que tratam da justiça própria, da condição do homem, juntou tudo e colocou Romanos 3:10. Diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, meu irmão, como eu disse, esse é o texto que te coloca para baixo. Se você pensa: não, Pedro, eu sou útil. Romanos 3 está dizendo: não há nenhum útil, não há nenhum justo. Não, Pedro, eu sou capaz de ter uma vida justa perante Deus, baseado na minha capacidade, porque eu faço tudo certinho, eu sou esforçado na minha disciplina com Deus. Romanos 3 está dizendo: não há um justo de quê? Não, mas eu faço bem, Pedro, eu contribuo com a cesta básica da igreja, eu ajudo os órfãos, as viúvas. O texto está dizendo: não há ninguém que faça o bem. As suas bocas são como um sepulcro aberto. Meu irmão, Paulo apelou aqui no texto. Está fedendo, está com bafo, está cheirando o defunto a boca de vocês. Vocês são nojentos, vocês são horríveis, não há nada de bom em vocês. É o que Paulo está dizendo. Então é um texto que coloca qualquer um para baixo. E também é um texto que nos coloca todos em pé de igualdade. Porque se você se achava melhor do que o teu próximo, Paulo está dizendo: não há nenhum. Todos vocês são iguais. Não, mas eu sou melhorzinho, eu sou mais correto, do meu lado é pecador, é falho. Não há nenhum. Todos vocês são iguais. Perante o quê? Perante a lei. Todos vocês são incapazes de cumprir por conta própria. Todos vocês são falhos, são injustos, não fazem o bem. É o texto que você descobre que você é pior do que você imaginava. Então, meu irmão, se você achava que você era ruim, eu estou mostrando que você é pior do que você imagina. E a Bíblia, ela primeiro nos coloca para baixo, para depois nos levantar. Eu vou chegar lá. Não saia, ninguém saia, por favor. Senão os caras vão se suicidar aqui, né? Sim, Romanos 3 está dizendo. Mas graças a Deus a Bíblia não para por aqui, amém, meu irmão? Essa é apenas a nossa condição, eu vou chegar na posição. Então a lei revela, nos leva a compreender que todos somos igualmente ruins. Mas a graça nos leva a aceitar que todos somos igualmente amados. Isso até agora é condição. É a sua condição individualizada sem Deus. É a condição da tua vida baseada numa justiça própria.
baseado na sua própria capacidade de fazer o bem. Mas a Bíblia não para por aqui. O grande problema é que tem muito cristão encerrando a Bíblia aqui. Tem muito cristão vivendo Romanos 3, somente até o versículo 19, até o versículo 20. Tem muito cristão vivendo apenas a condição da sua vida, mas não entendeu ainda a posição. Muitos de nós estamos vivendo apenas a desgraça da nossa condição. E parece que o Evangelho só existe para apontar a nossa fraqueza. Mas não. Ele aponta a fraqueza da nossa condição, mas ele também aponta a grandeza da nossa posição. Essa é a nossa condição, mas existe uma nova posição. A condição existe para te levar à posição. Quando você enxerga o quanto você é incapaz, o quanto você é fraco, é aí que você é direcionado para uma nova posição. Então, somente após sermos condenados pela lei, percebemos que somos tão ruins, como diz em Romanos 3,10, condenados pela nossa justiça própria, pela nossa condição, estaremos prontos para ouvir a magnífica palavra de 3 letras que tem no versículo 21. Leia comigo, versículo 21. A primeira palavra é mas. Mas. Você sabe o que é mais, né, gente? Mas é diferente de mais, tá bom? Mas sem ir está contrariando algo que veio no passado. Os irmãos às vezes cometem esses erros, a gente, né, no Facebook. Mas com i você está acrescentando algo. Mas sem i você está contrariando algo que veio no passado. Uma oposição a algo que veio antes. Então o texto nos diz até o versículo 20: vocês são falhos, vocês são inúteis, não há ninguém que faça o bem, a boca de vocês é como um sepulcro aberto. Mas agora, nós entendemos a nossa condição, e aí nós podemos chegar nessa palavra, mas, vocês são injustos, vocês são inúteis, vocês são falhos, vocês são piores do que vocês imaginavam, não podem fazer nada de bom, não podem salvar a si mesmo, mas agora, versículo 21, diz assim: se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus. Paulo está dizendo, olha, mas agora foi manifestada uma justiça que provém de Deus. Por quê? Porque a primeira justiça não provinha de Deus. Qual é a justiça que vinha antes de Romanos, antes do Evangelho, antes do versículo 21? A justiça própria. Uma justiça baseada nas suas escolhas. Algo que Adão e Eva escolheram, ser o seu próprio Deus, viverem de acordo com as suas ações, ser conhecedor do bem e do mal, comer do fruto. O texto está dizendo, mas agora se manifestou uma justiça que não vem do homem, que não foi escolha do homem, mas uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Não é dependente da lei, é o que o texto está dizendo, do qual testemunharam a lei e os profetas, mas justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Ou seja, se manifestou uma nova realidade de vida, uma nova justiça, uma justiça que vem de Deus, mediante a fé para aqueles que creem. Que não há distinção, pois todos pecaram, todos estão destituídos, estão afastados, estão inacabáveis diante da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos na mesma condição. Como eu disse, quando você olha para o seu irmão e tem vontade de julgá-lo, eu não estou falando sobre confrontá-lo, você tem que confrontar. Nós somos família exatamente para confrontar, para estender a mão, para chorar junto e se alegrar junto. Mas quando a tua atitude é menosprezar a vida do teu irmão, lembre-se que esse texto está falando que todos nós estamos condicionados, estamos presos a uma mesma condição. Você está na mesma condição que ele. Mas agora, no versículo 21, Paulo nos anuncia que nós temos também uma mesma posição. Nós estamos numa mesma condição, mas nós recebemos uma mesma posição. Quem recebeu essa posição? Os que creem. Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador aqui? Todos nós. Se você crê, se você não meramente está na igreja para receber uma terapia, para ser com o seu ego confortado, porque infelizmente muitos frequentam a igreja em busca disso.
Você acha mesmo que no Brasil nós somos 50 milhões de cristãos, meu irmão? Se nós fôssemos 50 milhões de cristãos, porque quem é cristão, quem crê, quem recebeu de graça a salvação, tem uma vida transformada, suas atitudes por Deus. Se fôssemos o Brasil, não estaria desse jeito. Mas todos aqueles que verdadeiramente creem, que fazem dele a sua vida, que não vão para a igreja apenas por terapia, ou apenas para ver pessoas, ou apenas porque gostam do ambiente ou do ar-condicionado, mas porque estabeleceram nele a sua vida. Versículo 24 diz assim: foram justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Recebemos uma condição em Adão, pecadores, falhos, não há ninguém que faça o bem, todos são inúteis, sepulcro aberto, estão fedendo. Mas versículo 24, mas todos os que creem foram justificados por Deus, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ser justificado, aquele que crê. O que é ser justificado? Ser declarado justo. Sabe o que a Bíblia fala sobre você? Você que crê no Evangelho, você que nasceu de novo, sabe que Deus fala sobre você? Que você é justo. Pedro, mas Pedro, como assim? Eu sou justo, eu sou pecador. Sim, nós ainda estamos numa condição de pecado, mas a nossa posição não é o pecado, a nossa posição são justos diante de Deus, que recebemos não por nossa obra, mas pela obra dele em nosso favor. Então recebemos a justiça de Deus. Quando Jesus está na cruz, ele disse, uma das suas últimas palavras, ele disse, está consumado. A expressão no grego é tetelestai. Tetelestai, Jesus disse. Sabe o que tetelestai? É uma expressão grega traduzido como está totalmente pago. A dívida foi cancelada. Não há mais condenação. Tudo foi pago. Essa expressão era muito comum no primeiro século. Quando um criminoso, ele era preso, os seus delitos eram registrados em um papiro conhecido como cédula de dívida. Ao cumprir a pena e chegando à ocasião da sua liberdade, o juiz responsável pela soltura do condenado, ele riscava a cédula, principalmente onde apontava os seus erros, os seus crimes, e no rodapé daquela cédula, ele escrevia, tetelestai, está pago, está cancelado, pronto. O indivíduo não devia mais nada à justiça, estava livre da condenação, e agora poderia desfrutar da paz e da liberdade. Quando Jesus está na cruz, suas últimas palavras, tetelestai, ele está dizendo, vocês estão livres da condenação, vocês estão livres do pecado, vocês estão livres da morte, está pago, a dívida foi cancelada. É por isso que Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que Jesus riscou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz, tetelestai. E Ele não apenas nos perdoou, Deus não apenas te perdoou, mas Ele te deu uma posição no reino dEle. Sabe o que se chama isso? Graça. É como um rei no período da monarquia, e tinha uma pessoa que seria enforcada, seria morte, porque cometeu um crime. Mas de repente aquele rei, ele chega lá para suas autoridades, os seus soldados, e ele diz, não, vamos perdoar essa pessoa, tire-o daí. Mas além de perdoá-lo do enforcamento, ele diz, vem, agora você vai governar comigo, agora você vai receber uma posição no meu reinado, agora você vai sentar na mesa do rei, agora você vai sentar na mesa dos justos. É isso que Ele fez conosco, através do tetelestai. Ele não apenas te perdoa, mas Ele te dá uma nova posição. Ele está dizendo, você não apenas é inocente, você é justo. Você é justo perante Deus. Essa é a nossa posição. Então recebemos uma condição através de Adão, mas recebemos uma posição através de Cristo. Justiça de Deus. Lembra o texto que eu li? Se manifestou uma justiça que veio de Deus. E sabe, muitas vezes nós usamos, eu vejo os irmãos às vezes, né? Misericórdia. Mas na rede social a gente vê cada coisa, dando indireta, às vezes usando esse termo. A justiça de Deus vai te pegar. Já viu? Justiça de Deus.
a justiça de Deus. Meu irmão, nós estamos colocando a justiça de Deus como se ela fosse algo negativo, usando de forma pejorativa. Mas na verdade a justiça de Deus é a manifestação do amor de Deus. Justiça de Deus é diferente de justiça do homem. A justiça do homem é o seguinte: o homem paga pelo seu erro e recebe o fruto do seu trabalho. A justiça de Deus é o seguinte: Deus paga pelo pecado do homem, dando a ele o fruto do seu próprio trabalho. Isso é justiça. Então quando você está falando, olha, Deus é amor, mas é justiça, você não está com a justiça contrariando o amor, mas você está com a justiça identificando, mostrando, trazendo à prática o amor. Eu não estou dizendo que o homem não colhe consequências dos seus erros, claro que colhe. Hebreus capítulo 11, 12, fala sobre isso, que Deus ele nos coloca em disciplina, que Deus disciplina o filho que Ele ama, assim como o pai disciplina o seu filho. Mas eu estou falando de salvação, que independente disso nós recebemos uma salvação, e a nossa posição diante de Deus é de justo. Então Romanos 3 mostra que você é pior do que você pensa, mas você é mais amado do que você imagina. Mostra que você é pior do que pensa, mas é mais amado por Ele do que você imagina. O Evangelho primeiro nos coloca para baixo, para depois nos levantar. Ele nos coloca para baixo em Adão, pecadores, inúteis, ninguém faz o bem, uma nova realidade de vida sem Deus, uma vida abaixo da justiça própria. E na justiça própria ninguém é capaz de ser salvo, de fazer o bem, mas Ele nos levanta em Cristo. É por isso que Romanos 5, como eu citei, diz: pela desobediência de um só homem, primeira parte do versículo diz assim: vocês foram feitos pecadores. Acabou? Não. Continua dizendo: mas pela obediência de um só, nós fomos tornados justos. Versículo 21 diz a mesma coisa: pela desobediência, a transgressão de um só homem, Adão, fomos pecadores, mas pela obediência de um só, fomos declarados justos. Não há um justo sequer, mas depois, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então por que eu estou falando isso para você? Porque no Brasil parece que nós ainda estamos enraizados num cristianismo barato, onde cristãos vivem batendo no seu peito, dizendo: olha, pobre homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou imundo, eu sou sujo. Mas espera aí, Paulo disse isso, sim, Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no versículo seguinte ele disse assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a Cristo Jesus por isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos muitas vezes dessa forma: não, eu sou um imundo, eu não presto, eu sou nojento, eu sou sujo. A Bíblia fala que eu sou tudo isso aí que Paulo fala. Mas no versículo seguinte: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Eu sou falho, eu erro, às vezes eu me surpreendo com os meus erros, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, a Bíblia, minha vida não parou em Malaquias, não parou na antiga aliança, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Mas graças a Deus que Jesus não morreu e não continuou morto, Ele ressuscitou. Por isso, graças a Deus por Cristo Jesus, Ele me deu vida através da sua morte. Então, essa é a nossa posição. Pare de apenas dar ênfase na sua condição. Pare de viver uma vida baseada apenas numa condição de pecador. Novamente, eu não estou falando que você não é pecador. Sim, nós somos, é a nossa condição, nós erramos. Mas não viva a sua vida baseada numa condição. Viva a sua vida baseada numa posição. E a sua posição diante de Deus é de justos. Sabe por que eu falo isso? Porque quando nós entendemos a nossa posição, nós vivemos de acordo com a nossa posição. Mas quando nós enxergamos apenas nossa condição, nós vivemos apenas de acordo com a nossa condição. Você não foi declarado justo porque você cumpre os 10 mandamentos, porque você é um homem bom, é um bom cristão que vem para a igreja todos os cultos. Não, isso faz parte. Mas você não foi declarado justo por causa disso, porque deixou de ver uma vida imoral. Não, você foi declarado justo, porque o justo juiz, ele foi declarado pecador, para que você, pecador, fosse declarado justo.
Essa é a justiça de Deus. O pagamento de resgate foi pago por você, porque o justo Deus tomou o que era seu e te deu aquilo que era dele. O que? Justo. Justo. Então você não é declarado justo porque você largou a imoralidade, porque você largou o mundo, porque você parou de usar drogas, porque parou de viver uma vida promíscua. Mas na verdade, você parou com tudo isso, porque você foi declarado justo. Então, essa é a base, é o sustento, esse é o início daquilo que somos. Não aquilo que eu deixei de fazer, mas aquilo que eu me tornei. E eu estou dando ênfase aqui que você é justo, para você entender que essa é a posição sua, para você agora viver de acordo não com uma condição, mas viver de acordo com uma posição. E Deus, Ele tem chamado a nossa geração, meu irmão, a retornar a uma posição que Ele nos preparou, a tomar a mesa que Ele nos preparou, a sentar no lugar que Ele preparou para nós, a nossa posição. Quando Adão pecou, lá em Gênesis 3 que nós vimos, quando Deus veio até Adão, sabe o que Ele perguntou? Adão, por que você fez isso? Não. Adão, como você fez isso? Não. Ele perguntou, Adão, onde você está? Onde você está? Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua posição define o que você faz. E quando você entende que de acordo com a Bíblia, você foi declarado justo por aquilo que Ele fez por você, você vai viver de acordo com essa posição. Quando a gente prega sobre graça, dois grupos de pessoas aparecem. O primeiro é aqueles que não nasceram de novo. Não, vamos começar por aqueles que nasceram de novo. Primeiro é aqueles que nasceram de novo. E a gente fala de graça, de justiça de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles fazem assim, glória a Deus por isso. É por isso que eu quero viver uma vida correta, uma vida agradável, viver agradando ao meu Deus. Porque é tanto amor que Ele deu por mim. Esses são os que nasceram de novo. Mas aparecem também aqueles que não nasceram de novo. Que eles pensam, então eu vou pecar. Então eu vou viver uma vida imoral. Você não nasceu de novo se você pensa desse jeito. Você não nasceu de novo se você não entende a sua posição. Então, meu irmão, quando você entende a sua posição, Deus ele está nos perguntando nessa noite, onde você está? Porque quando você entende a sua posição, você vive de acordo com a sua posição. Quando você entende o que é justo, você vive a obra do justo, você passa a viver como justo, você tem a conduta de justo, você larga a imoralidade, larga a promiscuidade, larga aquilo que não agrada a Deus, porque você entendeu, eu sou justo, isso não condiz comigo. Mas quando você vive uma vida baseada na sua condição, é aí cada vez mais que o diabo usa disso para te mostrar, você não é capaz, você é falho, você erra, você não merece estar na igreja. Então, meu irmão, recebemos uma condição através de Adão, mas recebemos uma posição em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor. O cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado, para cobrir a vergonha da nossa condição e nos dar uma nova posição, justos. Então, meu irmão, nós como igreja nessa noite, vamos tomar a posição que nos foi dada em Cristo Jesus. Vamos largar da mesmice de muitas vezes um evangelho raso que cremos, que muitas vezes nós damos destaque e tentamos viver por conta própria, tentamos cobrir o nosso pecado, ser certo e ser justo por conta própria. Não dá, mas vamos tomar posse de uma posição que não nos traz vergonha, mas uma posição de justiça diante de Deus. É isso que Deus tem para nós. Sabe, a principal função do diabo é te acusar. A principal missão do diabo é te acusar, é te colocar para baixo. E talvez muitos entraram aqui nessa noite e ouviram uma acusação na mente, no coração, dizendo, você não é digno de estar lá. Por que você vai para a igreja? Você vive essa vida desse jeito, mas você não é digno. Essa é a obra do diabo, é te colocar para baixo. É fazer você confiar apenas nas suas obras e não na obra de Deus por você. É mostrar o quanto você é apenas falho, o quanto você não merece nada, o quanto você é miserável. Mas presta atenção, você não é o que o pai da mentira diz que você é. Você não é o que a opinião popular diz que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é. E sabe o que Deus diz que você é? Justo, justo,
justo. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Justo. Qual é a minha posição? Justo. E aí quando o pecado bate a porta, a tentação, você olha e diz assim: eu não vou ceder porque eu sou justo. Justo não cede a isso. Quando você não entende que é justo, você diz: ai, eu sou pecador, ai, vou falhar de novo, e você já está pecando. Mas quando você entende que você é justo, você olha para o pecado e diz: você não tem nada a ver comigo, porque eu recebi uma justiça que proveio de Deus. Eu fui constrangido por um amor que veio de Deus. Eu sou justo. Eu sou justo. Vamos parar de viver uma vida com medo de Deus. Isso me lembra uma história. Em Êxodo capítulo 20. Moisés subiu para receber a aliança, para receber os 10 mandamentos. E Deus, inicialmente, ele disse: olha, não suba ao monte, apenas você, Moisés. Estabeleça um limite. Mas o povo ficou com medo em Êxodo 19. E é interessante porque Deus disse: até o começar da soar da trombeta, vocês não podem subir e tocar no monte. A trombeta começou. E onde estava o povo? Lá do outro lado, longe do limite. Com medo. Moisés desce no capítulo 20 e diz assim: se aproximem-se, venham. E o povo diz assim: não, Moisés, nós temos medo. Deus vai nos consumir se chegarmos perto. A voz dele é estrondosa demais. Nós não podemos ouvir a sua voz, porque seremos mortos. Seremos mortos. Não somos dignos de ouvir a voz de Deus. Moisés diz: vem, se aproxime-se. E o povo diz: Moisés, vai do nosso lugar. Vai você e fala com Deus. Quantos de nós ainda estamos vivendo isso? Não, tenho medo, eu sou muito pecador diante de Deus, eu sou falho, Deus vai me matar. E como Moisés, Deus está dizendo: aproxime-se, ouça a minha voz. Venha que eu vou trazer paz, eu vou mudar a sua vida. A minha graça vai transformar a sua vida, você vai ser uma nova pessoa, mas muitas vezes ainda estamos agindo com medo. E tem uma música que diz assim: me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me tira. E eu creio que nós vamos cantar isso nessa noite. Essa é a minha oração nessa noite. Deus tira todo medo, toda acusação, tudo que o diabo tem semeado e te colocado para baixo, para viver uma vida fraca, uma vida de masoquismo, uma vida onde você se bate, você se acha miserável, você não entende o que Jesus fez por você. Deus está dizendo: eu vou arrancar todo o medo, eu vou arrancar tudo aquilo que Ele tem plantado na sua mente, e eu quero falar com você. Eu quero arrancar todo o medo, porque você não precisa mais de Moisés, porque você está em Jesus Cristo. Você não precisa de alguém para falar de Deus por você. Existem pessoas que falam de Deus para você. Sim, estamos aqui. É bom fazer isso, é necessário congregar, é bíblico congregar, mas você já tem relacionamento com o Pai. Você não precisa ter medo dEle. Ele fala contigo e a voz dele não te mata, a voz dele te transforma, porque você é justo perante Ele, em nome de Jesus. Então eu quero no teu lugar, vamos adorar o Deus, vamos declarar isso, entenda isso, pense sobre tudo aquilo que foi ministrado, e peça para Deus: Senhor, tira tudo aquilo ainda que me faz viver um cristianismo barato, um cristianismo debaixo de pecado, todas aquelas amarras, algemas que me prendem a vícios, eu não aceito isso. Porque a palavra de Deus em Tito 2,11 diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e viver uma vida sensata, justa perante Deus. Aleluia! Você é justo, você é justo. Oh, Deus está declarando isso para você. Você é justo, é a minha justiça para você. Aleluia! Aleluia, vamos adorar o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto
mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a Vamos, declara isso em nome de Jesus. é você, mas a fechar é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre Ele, meu irmão. É tudo sobre Ele. Se você está tentando na sua força, se você está tentando no seu mérito, não, é tudo sobre Ele. É sobre o que Ele fez por você. E agora você recebe isso. E agora você crê nisso. E agora você vive a vida que Ele preparou para você viver. Vida de justo, vida de santo. É isso que nós somos diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer um convite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Esse versículo que nós lemos diz: a todos aqueles que creram. Você precisa crer. E se nessa noite, talvez você está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, você está aqui talvez há anos e meses, mas nessa noite você crê naquilo que Jesus fez. Você não apenas acredita em Deus, muitos acreditam, todos quase acreditam, mas agora você crê. Você estabelece nele a sua vida. Você crê que Ele é a tua salvação, Ele é tudo na tua vida, Ele é o sustento da sua vida. A Bíblia fala que nós temos que crer com o coração e confessar com a sua boca, e é esse Deus que Ele vai morar em nós e mudar e transformar a sua vida, porque essa graça transforma. Aonde você está, você que quer fazer isso, ou quer voltar aos caminhos do Senhor, aonde você está, levanta a sua mão bem alto, que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Bem alto, dá uma cena assim: glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a sua mão bem alto, glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém que quer tomar essa atitude em nome de Jesus? Levanta a sua mão bem alto, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Você que levantou a sua mão lá atrás também, glória a Deus, Deus abençoe. Eu queria que você viesse até aqui, eu quero orar por você aqui rapidinho. Vem até aqui na frente, eu quero abençoar a sua vida. Eu creio que Deus tem um novo tempo na tua vida, meu irmão. Um dia eu tomei essa atitude por Jesus e a minha vida mudou, e a tua vida está sendo mudada a partir de agora. O Espírito Santo está passando a habitar na vida de vocês. Vocês podem ter medo, vocês podem estar aflitos, passar por momentos difíceis, mas a partir de hoje vocês têm um Deus que mora em vocês, que fez morada, que fez casa. Ele transforma a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Um novo tempo na tua vida, um novo tempo na nossa vida. Aleluia, aleluia. Oh, Deus te ama, Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Eu queria vocês que estão aqui comigo, queria que mais irmãos viessem aqui na frente, intercessores, missionários, supervisores, pastores, venham até aqui na frente, cristãos, toda a igreja, abraçasse esses irmãos. Mais alguns homens aqui também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que vocês repetissem essa oração comigo. Onde vocês estão, dizem assim comigo, bem alto, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como Senhor, como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que diante do Senhor, agora, eu sou justo e viverei como tal.
em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um desses irmãos, Senhor, que nessa noite estão tomando uma posição diante do Senhor, nessa noite estão entregando a vida ao Senhor. Pai, nós cremos numa nova história nesse lugar, uma nova história na vida desses irmãos, que o Senhor venha os transformar, a casa onde estiverem, seja no meio de uma aflição, no meio da alegria, o Senhor esteja com eles, escrevendo um novo tempo na família, trazendo provisão na casa, abençoando onde eles forem, o que tocarem, onde pisarem, seja abençoado em nome de Jesus, porque nós declaramos: eles são Deus, bem-vindo à casa dos justos, bem-vindo à família de Deus, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, aleluia. Eu queria que vocês que estão aqui comigo saíssem ali com o irmão Sérgio rapidinho. Nós queremos dar um presentinho para você. Que Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria recebê-los. Feche teus olhos, eu quero orar com você para encerrar em nome de Jesus. Que Deus nos leve para as nossas casas embaixo de paz, da sua graça, que possamos ter um final de semana abençoado. E vamos orar para algumas pessoas que estão enfermos e necessitadas na nossa igreja. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Pai, a partir de hoje nós queremos nos apropriar de tudo que foi feito por nós naquela cruz, Pai. Não queremos viver um evangelho raso, um evangelho vivendo debaixo de uma vida de pecado. Nós queremos vida transformada, nós queremos viver como justos, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Que a partir de hoje nós possamos entender a nossa posição diante do Senhor. Quando o diabo vier nos acusar, nos colocar para baixo, nós declararemos: somos justos, porque é isso que o Senhor diz sobre nós, é isso que a Tua palavra diz sobre nós. Nós oramos, ó Pai, por tantos irmãos que estão enfermos e passando dificuldades, restaurações, curas, Senhor, pessoas que estão internadas, cada uma dessas pessoas, Senhor, Pai, que o Senhor os alcance, que a Tua graça seja sobre a vida deles, a Bruna, o Alexandre, o Luizinho, a Sônia, a Cláudia, o Mateus, o Nenê. Pai, nós oramos por essas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame restauração, que onde eles estiveram, eles sejam tocados pelo Senhor. Que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo da Tua graça e do Teu poder. Que não somente hoje, mas ao dormirmos e ao acordarmos, o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, dá um abração no irmão ao seu lado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.